Olá pessoal, eu sou o Pacete, editor de Forbes Tech e Forbes MKT. Esse é mais um episódio especial dessa série, onde a gente conversa com as principais lideranças de marketing e negócios do Brasil, de empresas que estão no Brasil, empresas brasileiras. E hoje eu recebo o Luiz Arruda, ele é VP Comercial e Marketing do Grupo Porto. A gente vai entender, inclusive, esse momento do grupo. E o Luiz já fez parte aqui da nossa lista de CMOs. Quando ele era CMO, querido, obrigado, bem-vindo. Mais do que um convidado, você é um amigo aqui já da Forbes. Obrigado pelo convite. Já peço aqui no podcast desculpa de tantas vezes que a gente remarcou esse papo. E é um prazer poder falar um pouquinho da trajetória, de tudo que a gente vem fazendo com uma marca tão querida pelo brasileiro. Eu entendo, até porque foi um ano especial para vocês, né, acima de tudo. Mas vamos voltar um pouquinho até para entender um pouco da tua trajetória, reforçando o que eu falei, você foi CMO aqui. Que ano que foi? Eu também não lembro, 2023, Eu acho que foi 2022 ou 23, se eu não me engano 22. 2022. Como que foi olhando para tua carreira esses últimos anos, né, e também dentro do que se tornou o grupo, como que foi essa ascensão, assim, né, e essa junção do marketing para algo ainda mais estratégico? É um movimento interessante, né, aqui a gente conversa com muitos CMOs e você vê o C-level de marketing, trazendo tecnologia, trazendo negócios. Conta um pouquinho. Minha carreira inteira, eu brinco que eu sou um marqueteiro, não estudado, né. Eu sou economista, na verdade. E desde o início, quando eu comecei a minha carreira, foi na Gillette, eu comecei num estágio em marketing, numa época em que procuravam bastante engenheiro e economista para fazer a conta do marketing, para tentar trazer um pouco de matemática para o negócio. E aprendi muito lá, depois passei por Ticket, depois passei por Ambev e abri uma agência. Em 2009 a gente trouxe uma agência de fora, que é a Vanguard. E meu sonho sempre foi ser o CEO global daquele negócio, era um desejo que eu tinha. E o negócio foi crescendo e eu acabei sendo convidado para fazer um curso fora, em Boston, para me preparar para essa movimentação de ir para Munique, o headquarter da Vanguard era em Munique, tem vários países no mundo e tal. E nesse momento foi quando eu conheci o Bruno da Porto, e eu estava num dilema, porque eu tinha uma filha do primeiro casamento, a Carolzinha, que com 11 anos basicamente olhou para mim e falou: "Pai, você vai me fazer escolher entre morar em Munique ou morar no Brasil, como é que Com a gente vai quantos fazer?" anos? Ela tinha 11 anos. Aí para mim foi um momento muito decisivo, porque ao mesmo tempo o Bruno estava procurando um CMO e ele, colega de classe ali, falou: "Pô, você conhece alguém?" Eu falei: "Espera aí, calma, talvez seja eu mesmo essa pessoa". E eu brinco que eu me coloquei na vaga que ele nem me chamou. Foi por um ano de conversa com a Porto, eu entrei como diretor de marketing. Pra mim a grande surpresa ali, cara, é que era uma marca, ah, super bem conceituada, super bem posicionada, mas monossetorizada e com muitos produtos embaixo. Tinha mais de 130 produtos e 92% da população achava que era uma marca de seguro de automóvel. E o grupo Não só de seguro, seguro de de automóvel automóvel. ainda, olha É. o Então era uma marca com muita força, subutilizada, né. E o Bruno protagonizou, como presidente do conselho, uma reviravolta na companhia, assim, apoiando todas as estratégias e desenhando todas as estratégias de verticalização, na companhia, fazendo com que nascesse a Porto Bank, Porto Serviço, Porto Saúde, protegendo sempre Porto Seguro, que é o nosso core. A base de clientes saindo de 10 milhões para 18 milhões, 18,1 a gente fechou ontem o número, em 4 anos e meio. Faturamento crescendo, lucro crescendo, quer dizer, dobrou a companhia em 4 anos, né. E dobrou mantendo o propósito, mantendo a cultura organizacional, quer dizer, de fato foi uma gestão bastante importante para o momento que a gente está vivendo hoje, né. Hoje a gente tem uma marca, em alguns institutos aí considerada a segunda marca mais. e agora 4 marcas a serem trabalhadas dentro do ecossistema, mas com as suas particularidades. Só fazendo um parêntese aqui, é interessante você contar o começo ali, porque você foi trabalhar numa referência de marca, né. A gente tá falando de Gillette, que é até referência de Uhum. categoria.
para trazer o olhar científico para o marketing que sempre foi muito associado mais ao lado criativo, de narrativa. O que que tinha ali de desafio? O que que você percebeu como fundamento, assim, naquele momento de trazer, né, mais o negócio, números? Cara, pra mim, ali eu estava muito no início da carreira, né, eu estava mais aprendendo do que qualquer coisa, mas no final da linha, o que eu trago pra minha carreira desde o início, dessa trajetória, é que é sobre venda, é sobre fazer acontecer, né. O subjetivo do marketing, o empírico, deveria ser sobreposto ao subjetivo. O que não quer dizer que a gente não precisa construir marca, né, tem que construir marca, a gente faz muita coisa na Porto para construir marca, mas eu acho que a experiência construindo marca vale muito mais do que o posicionamento da marca por si só em algum veículo, ah ah, que traga impacto. Os 2 somados que trazem vendas, né, uma experiência bem concluída, uma experiência bem encantadora, atrelada a impacto e frequência de conversa. E a segunda coisa que eu aprendi muito, que foi um pouquinho mais pra frente, que foi na Ambev, é que a conversa monossilábica, né, a conversa de um lado único, não monossilábica, mas o diálogo com o consumidor é fundamental. E isso a gente tem muito forte na Porto, a gente escuta todos os clientes e corretores diariamente. Então essa visão de negócio para a gente, foi muito é muito importante para mim na carreira, porque eu nunca me vi, mesmo trabalhando na agência, como um cara de publicidade. Eu sempre me colocava nos clientes, e às vezes até de uma forma não convidativa, eu não era convidado para isso, mas eu me colocava como parte da estratégia do negócio. Eu era contratado para fazer um evento e ia discutir a estratégia do negócio, para ver se aquele evento iria realmente trazer o resultado que o CMO estava esperando. É um pouco a maneira como eu fui construindo a carreira foi aí, assim, tudo que eu estudei ao longo dos anos, por isso que eu brinco que eu sou um marqueteiro sem ser marqueteiro. Eu estudei economia, eu estudei business, eu estudei estratégia de negócio, estratégia de vendas, estudei vendas, marketing mesmo, eu trabalhei durante 28 anos, mas nunca parei para estudar. Então, eu gosto de fazer negócio. Até porque é interessante, né, a ideia do mar a gente acaba tendo a ideia dos conceitos de uma forma estanque, quando na verdade ele é um organismo vivo, Exato. e esse exemplo que você deu da comunicação monossilábica ali, né, você Multilateral. monolateral, que por mais óbvio que pareça, a gente já discutiu sobre ela, né, é interessante, e os contextos são diferentes. Ainda para fechar a parte da tua trajetória, do ponto de vista pessoal, assim, você não foi só uma decisão, né, de não ir para Munique, foi uma decisão que envolveu ali um outro elemento, um pedido que quase que não dava para como que é? Como fazer você estava num momento especial, né, num momento de desafio, num momento, alcançando algo que você almejou, mas ali você tinha outros elementos, né. O que que é? Como que é fazer essa gestão? Como foi? Tem um elemento que eu falo muito pouco, que é importante nessa história, que assim, o Bruno estava sentando num desafio importante, né, substituir o presidente do conselho, que até então era o pai dele, que construiu essa Porto que todo mundo conhece, que é de super sucesso. E o que eu me vi, eu conheci o Bruno fazendo o OPM lá em Harvard, e eu me vi, assim, com a seguinte divisão de escolhas aqui, né. Pô, meu sonho era ir para Munique, estava há 20 anos trabalhando para isso e para ser o CEO global da história. Não era uma empresa pequena, era uma empresa com 3.000 funcionários no mundo, 10 países, era um negócio super, bacana, grande, estruturada, com acionistas, com private equity por trás, quer dizer, não era um negócio, pequeno. Mas por outro lado, cara, a chance de pegar uma empresa que eu não conhecia profundamente, mas que tinha esse desafio de uma liderança, pô, querendo desafiar o status quo, num país que eu sou apaixonado, com uma marca forte, com clientes fiéis, com um canal sendo ameaçado, o corretor ele é ameaçado diariamente, se fala de desintermediação há anos. Esse mix de desafios me deixou apaixonado, assim.
E eu fui pela confiança total, assim, no desafio. Quando ele me convidou, fiz um processo seletivo gigantesco, de novo, foram 9 meses de conversa, entrevista, assessment, porque não é muito normal, né, alguém vir de agência para virar diretor logo de cara, então acho que me testaram de todos os lados. Eu brinco que eles erraram forte, porque testaram e ainda assim contrataram. O mérito total, não tem desenho nenhum sendo feito, diferente de um desenho que foi feito pelo próprio Bruno quando ele assumiu o desafio de tocar o negócio, como presidente do board, né. E aí vem reestruturação matricial das verticais, o nascimento das verticais, cada uma com um CEO, essas áreas centrais, né, marketing, clientes, dados, tecnologia, jurídico, RH, essas áreas todas estão no grupo, estão no que a gente chama de grupo Porto, que está na holding, que são intocáveis da Porto, quer dizer, cliente, independente da vertical, vai ter que ter o mesmo tratamento e a mesma experiência e assim por diante. Então o que me fez me apaixonar no momento foi tanto que em 15 dias eu pedi demissão da minha própria empresa, eu era sócio, né, e fui para Porto. 15 dias. É. São interessantes 20 anos me preparando para isso, 9 meses num Sendo processo, 15 dias. No que eles fizeram a proposta, eu aceitei, comuniquei à Alemanha, e me joguei, cara. Eu literalmente fiz de tudo para dar certo. Luiz, qual que é dá uma dimensão pra gente da complexidade do que você descreveu aqui. Primeiro, a gente tá falando aqui de uma reorganização como companhia, Isso. depois a gente vai falar um pouquinho mais de construção de marca, mas dá uma dimensão, e é que a gente tá falando com pessoas de vários segmentos, de perfis de empresas diferentes, do que é isso, assim, do nível de complexidade, do nível de cuidado, ao mesmo tempo de tomada de risco que você precisa ter num processo como esse. Primeiro que não dá para ter pressa, né. É um processo muito muito cuidadoso, porque a gente não está fazendo uma reestruturação numa empresa mal-sucedida. Muito pelo contrário, a Porto, sempre foi muito bem-sucedida. Deu resultado, funcionários felizes, cultura forte, executivos de altíssimo padrão, então assim, não é uma decisão fácil. Uma coisa é você reorganizar em algo que tá indo muito mal ali ou É quase que obrigação, né, é, meio óbvio você fazer o negócio. Ali era um desafio de status quo positivo. Então o cuidado desde o início foi fazer as coisas, e a gente faz muito isso na Porto, fazer as coisas sempre em consenso com todo o time. Então, o grupo de comitê executivo sempre desenvolvendo passo a passo, com muita calma. A gente começou esse projeto em 2020, as verticais nasceram de fato em 2022. Foram 2 anos 2 anos. de estruturação, seleção dos CEOs, como a gente ia estruturar a marca para representar isso, como é que a gente ia fazer a entrega de equity de uma vertical para outra, do ponto de vista de entrega de valor e captura de valor, como é que a gente trataria canal, como é que a gente faria a formação de base de dado para a gente trabalhar, do ponto de vista de digitalização da companhia, por onde começar, quanto investir. Então assim, e aqui eu tenho que fazer um disclaimer importantíssimo, assim, se atribuem a muito a estratégia e tudo mais ao CMO, mas eu acho que CMO no mundo não nenhum conseguiria fazer nada do que eu estou dizendo aqui, estou sendo porta-voz, né, se não tivesse um CFO com essa cabeça de negócio como o Celso, se não tivesse na época o Roberto e o Caqui que está com a gente já estavam no conselho, o Bruno provocando essas mudanças e desenhando junto com o corpo executivo, então, o Rivaldo cuidando do canal, porque o canal fica muito receoso, o canal corretor, né, o Rivaldo, na época estava como vice-presidente comercial e marketing, era meu chefe até então, o Lene cuidando da parte jurídica, porque tem toda uma estruturação jurídica por trás e RH, enfim. Cara, imagina montar uma empresa do zero com 80 anos de existência, é tão complexo quanto isso. Então, vocês precisavam ter um nível de integração, de alinhamento aqui muito, muito grande, né. Assim, pra não só na interlocução, mas também de como você falou, né, o suporte de cada área.
era tudo tinha que ser tudo muito integrado aqui. É, não tem nenhuma área que não é fundamental, acho que essa é a complexidade da história, assim, você não consegue fazer uma movimentação sem envolver a companhia inteira. E a companhia inteira tem que ter crença, tem que querer fazer esse movimento, né. Porque não é um movimento que dá para você fazer top down, é um movimento que a companhia tem que ver valor, o mercado tem que ver valor. Quando eu digo mercado, eu estou falando de corretor de seguro, do cliente, do acionista, dos prestadores de serviço, de todos os colaboradores, todos os stakeholders que fazem parte desse ecossistema, né. Então, foi construído com muito cuidado. A marca é a pontinha do iceberg, né, É só mas o trabalho todo que foi feito por trás, por todo esse time que eu estou dizendo, é fenomenal. dentro dessas falando de bank, saúde, seguro e serviço, dentro dessa dinâmica, óbvio que em todas as áreas aqui tinha os seus desafios, mas tinha uma com perfis mais delicados, assim? Eu acho que a parte do olhando para os corretores aqui, né, que é um público extremamente importante e que vem vivendo uma reinvenção também, quais eram os pontos mais delicados aqui, ou uma área específica que demandou um pouco mais de cuidado? Cara, eu não diria que é o a gente tomou muito cuidado, além dos corretores, obviamente, a gente tomou muito cuidado em não deixar a expectativa da marca Porto baixar. Quando se fala de uma Pô, marca um desafio adicional em meio a tudo que vocês já estavam fazendo. exato, a gente não podia deixar a qualidade ser uma carta no jogo, né. A qualidade do serviço da Porto deveria ser algo intocável. Das relações, da digitalização, independente da digitalização, independente do nascimento de verticais, independente de qualquer coisa, tanto para o corretor quanto para o cliente, o NPS era sempre um drive nosso. Porque se você não preserva isso, daí vem a insegurança, e daí você quebra o elo de confiança com esse ecossistema. Num castelo de cartas, essa é a carta que derruba o castelo, né? No final da linha, se o canal perde a confiança, porque o corretor ele não vende só Porto, né? Ele prefere vender Porto porque a gente tem que ser merecedor disso. E o cliente também não, né. Poucas pessoas que eu conheço não cotam para fazer o seu seguro. Tem muita gente fidelizada a Porto, graças a esse cuidado no serviço, mas no final da linha, a gente tem que merecer essa confiança do cliente também. Então a gente se preocupou muito em manter essa qualidade em todos os níveis: atendimento, canal digital, corretor, design de produto, a essência com os colaboradores, quer dizer, a qualidade não só para fora, mas para dentro, com os nossos prestadores de serviço. Então, comunicação nesse processo talvez tenha sido a coisa mais complexa que a gente fez, assim, porque toda mudança gera uma incerteza, um medo, receio, será que dá certo? E se não der? Então, no final da linha, eu acho que é muito sobre comunicação e preservação de alguns pilares que fazem parte da nossa essência. No meio desse processo, então, você tinha ali uma premissa de preservar, né, de manter um nível alto, mas também de preservar essa relação de confiança que foi a base que se manteve ali para tudo que vocês estavam construindo. Isso. Algum outro nível ali, algum outro ponto de atenção? O resto é sobre fazer acontecer, assim, o resto, de novo, alinhamento é um ponto importantíssimo quando você faz esse tipo de movimentação, né, de marca que envolve estrutura, porque as pessoas têm que fazer parte disso. Não é um projeto de marketing, é um projeto da empresa, né, em que, de novo, a pontinha do iceberg é a marca, mas essa comunicação, esse alinhamento, entre as partes, não é um negócio que se faz de uma hora para outra. Então, tem que ser tudo muito embasado, tem que ser tudo muito conversado, o modo como as coisas acontecem não necessariamente é o mesmo que a gente tá que as coisas aconteciam, não necessariamente é o mesmo que a gente vai fazer no futuro. Então esse passo a passo, eu acho que acalma que muito se fala em pressão de entrega e tal, não sei o quê. E de novo, eu vou me referir ao Bruno de novo, muitas vezes ele falava: "Cara, vamos mais devagar", tá. Assim, dava pra gente fazer mais rápido, mas vamos mais devagar, vamos com calma, vamos respeitando os processos, as pessoas, e conforme a gente foi fazendo as coisas acontecerem, com esse respeito todo,
as coisas acontecem também de uma maneira um pouco mais forte, né, de uma raiz mais dura, assim. Então eu acho que assim, eu tô entendendo que você está me perguntando se tem alguma complexidade específica, mas a maior complexidade é a orquestração dessa gestão de Sabe o mudanças. que é interessante aqui? Eu acho que o que você falou da estrutura, né, acho que os intocáveis, a premissa da marca, da história da relação, ela foi enquanto essa casa estava sendo reformada com gente morando ali, ela que sustentou tudo isso. Então você deixou muito Exatamente. claro, até o exemplo que você dá do Bruno de: "Calma, né, a gente poderia fazer mais rápido", tá muito baseado no que é cultura também, que é esse Sim, lado de sim. excelência, de Excelência, qualidade. O Caqui manda, assim, muito bem nisso, né, ele consegue ter uma visão de aceleração do negócio, respeitando o ritmo que o negócio pode ter e fazendo com que agora dando mais potência ainda para as verticais e tudo mais. Então, o Roberto soube muito bem orquestrar como CEO esse processo de mudança da marca e dessa estruturação toda que eu coloquei. O Caqui entrou em 2024, está no segundo ano, completando o segundo ano com a gente, e tá dando seguimento nisso, assim, eu acho que esse alicerce sempre sendo preservado. A gente nunca pode esquecer, como eu falei no início, que o negócio principal da Porto sempre foi o automóvel, e que vai continuar sendo. Então, toda vez que a gente senta para discutir negócios e tudo mais, a gente também tenta trazer essas origens, para que a gente não deixe a essência se perder ao longo do caminho. E esse eu acho que é o principal trabalho que o Caqui vem fazendo, do ponto de vista de desenvolvimento de talentos, visão de mercado, aceleração dos negócios, acho que é um desafio bem bacana para ele também. Luiz, como você disse, né, isso não é um projeto de marketing, é um projeto de negócio e estratégia. Agora eu queria olhar para o projeto de marketing e entender um pouquinho da dinâmica, né. Eh, ele foi gradual, assim, ou já no início você precisa começar a discutir também, branding, estrutura, ele entra num momento específico? Não faz sentido separar, mas eu tô separando para a gente entender essa relação, indo para o lado de marca. Fiquei muito feliz que você falou que não faz sentido separar, porque é a minha grande briga. Eu vou contar como é que foi o processo, assim. Primeiro a gente levantou todos os setores em que a gente atuava, né. Que a grande verdade é que eu brinco lá na Porto, tem 2 desafios importantes pra gente, né. O primeiro é que, infelizmente, trabalhei na Ambev. Na Ambev, quando faz sol, as pessoas acordam de manhã no sábado, se espreguiçam e falam: "Puta, hoje eu vou fazer um churrasco com aquela cervejinha", certo? Mas ninguém acorda no sábado, pode estar sol, chuva, nevando e fala: "Hoje eu vou fazer um segurinho". Até porque já foi uma categoria em que vocês precisaram redefinir o que é o Redefinir. próprio produto. Então, o primeiro desafio é esse, assim, não é uma categoria em que as pessoas de fato sentem esse desejo. Por outro lado, a Porto, em 2024, por exemplo, indenizou para a sociedade, quer dizer, devolveu para a sociedade em forma de bens de volta, saúde e todos os serviços que a gente tem, quase 15 bilhões aproximadamente. Então, para estas pessoas, o seguro foi muito mais do que uma cervejinha de final de semana. Então, esse é o primeiro desafio. O segundo desafio era conseguir fazer essas mudanças todas sem perder essa força de marca que a Porto Seguro tinha construído. Porque quando se fala de seguro, em todos os estudos de marca que aparecem, a Porto aparece como a primeira marca escolhida pelo brasileiro, forte, valor, qualquer índice que você for olhar, a Porto já estava ali. A Porto foi sua segunda Gillette. A Porto foi minha segunda Gillette, exatamente, ela já era sinônimo de categoria. Então o grande desafio era entregar equity de marca, brand equity, da Porto Seguro para as verticais, sem tirar da Porto Seguro. Né, hoje quando a gente olha nossas pirâmides de awareness e nossa teia de drivers de decisão, a gente acompanha trimestralmente todos os drivers de decisão de escolha da Porto Seguro e como ele entrega para as verticais, para que a gente consiga entender esse flow de decisão do consumidor entre as nossas propostas de valores. A base de tudo isso é o cuidado. No final da linha,
quando você indeniza, quando você pega alguém né, com guincho, ou quando você recarrega uma bateria, limpa o ar-condicionado, contempla alguém no consórcio, o cara passa o cartão de crédito. No final da linha, tudo isso é uma forma de cuidado. E aí veio todo o cuidado é Porto, que embasou essa conversa para as verticais todas. Então, o grande desafio do ponto de vista profissional, que é uma delícia, é que você acorda de manhã falando sobre desentupir cano e vai no meio você fala sobre automóvel, residência, vida, empréstimo, financiamento, cartão de crédito e termina falando de consórcio no mesmo dia e eventualmente de IVCMH, que é o imposto, da saúde, o imposto não, é a taxa de inflação da saúde. Então, assim, no final da linha, você ganha uma amplitude de discussão de negócio de N setores. Passa por oficina, passa por peça de carro. A gente tem a Renova, que é uma unidade que a gente faz a renovação das peças de carros sinistrados. Assim, tem uma quantidade de operações embaixo que todas têm que navegar sob essa marca que empresta excelência, qualidade, credibilidade para a população. E de novo, não eram todos os ecossistemas que você mencionou aqui, não eram novos ecossistemas, eram ecossistemas que já estavam ali, mas que agora eh, só não, né, passam a ser organizados ali de uma outra maneira. É muito mais dar visibilidade para um produto que muito bem desenhado, que já estava na prateleira. Luiz, me diz uma coisa, eu sou ponto fora da curva ou não? O que você descreveu aqui, né, e olhando para o marketing, eu acompanhei muito esse case do seguro deixar de ser o mal necessário para se tornar ali uma experiência ou algo muito mais amplo. O que você descreveu aqui é isso, é experiência, jornada, mas eu gosto de brincar que ao contratar um seguro eu tenho até a dopamina ali, eu gosto muito de sneakers, né, eh porque de fato eu vejo o valor. Eu sou ponto fora da curva, eu estou enquadrado em algum perfil, ou eu simplesmente estou entendendo a proposta de vocês? Não, a gente tem um grupo bem grande, de clientes fiéis e que, tem essa confiança na marca, assim. E essa é a nossa proposta de valor. No final da linha, a gente acabou de lançar o 15 minutos, não sei se você viu, das 10 da noite às 5 da manhã, a gente colocou uma tropa na rua e qualquer pessoa que chamar Porto, sendo cliente Porto, em 15 minutos vai chegar alguém para se o guincho não chegar em 15 minutos, vai chegar uma moto para te fazer companhia para esperar o guincho. No final da linha, o que a gente quer é realmente reforçar esse compromisso com a qualidade da experiência. E isso traz dopamina. Você pensa como um pai, por exemplo, que tem uma filha na faculdade, e ela sai 10h30 da noite da faculdade e vai chegar em casa, sei lá, 11, meia-noite. Eu, hoje em dia, tendo um seguro com essa proposta de valor, eu me sentiria muito mais seguro, entendo sabendo que em 15 minutos, caso algo aconteça, é o máximo de tempo que ela vai ficar sozinha, do que correr o risco de ter que, enfim, ficar sozinha na noite aqui na cidade de São Paulo. Então, você é zero ponto fora da curva. Agora, a gente tem várias personas, né? A gente tem alguns clientes que são mais cotadores, alguns clientes que são mais dinâmicos, que analisam todas as cláusulas, e aí que eu acho que entra a beleza do corretor, de saber entender o corretor. São 45 mil corretores para 18 milhões de clientes que conhecem todos os clientes na pessoa física de tete a tete. Então, é uma força de relação muito rara. E ele conhece de fato, vai olhar para você e falar: "Pô, parceiro, você precisa dar Porto, porque você anda na cidade tal, você tem os riscos tais", e ele vai saber exatamente quais cláusulas colocar de acordo com o local que você mora e seu modelo de comportamento. Então o que você falou da dopamina, no final da linha, eu atrelo a esse sentimento de missão cumprida, né. Querendo ou não, o seguro é uma proteção de algo que você conquistou. Ah, Do que você tem ali de mais valioso, inclusive de alguém querido ali, né. exato. E às vezes nem é bem material, às vezes a gente está falando de saúde. Exato. O seguro de vida, por exemplo, a gente tem várias histórias super bacanas de seguro de vida. Normalmente as pessoas contratam seguro de vida pensando na morte, né. Mas tem cláusulas, por exemplo, sei lá, doenças graves. Você tem cláusula que te defende de doença grávida no seguro de doença grave no seguro de vida.
Então, o grande desafio também, Pacete, além do setor ser transformado em algo mais sedutor, é a gente conseguir, de fato, disseminar o conhecimento sobre qual a importância para a sociedade desse setor. E quando a gente fala do setor financeiro, muito se fala sobre educação financeira e tudo mais. Educação financeira sem seguro não me parece fazer sentido. Pra mim é base, pra mim é Então, base, é porque você é um cara, mas sabe preparado por para que isso. isso? Eu passei a entender o seguro quando eu precisei e não tive. Ou seja, foi pelo desafio ali, mas é a base de tudo, né, assim, em tudo que você faz, seja, na vida ou no trabalho, a razão de você estar aqui, você precisa proteger aquilo, né. E a gente eu falo muito disso, né. Você pode ter um consórcio que é para você realizar sonho, e depois de realizar o seu sonho, seja com consórcio, com empréstimo, com qual cartão de crédito, com qualquer coisa que você compre da Por utilize da Porto, você protege o sonho com seguro. Seja da família com seguro de saúde, seguro de vida, seguro celular, seja o que for, seguro de automóvel. Então é planejamento financeiro. Esse é o nosso caminho cada vez mais, assim, o que a gente quer é atender os clientes de forma cada vez mais ampla, para que a gente consiga cuidar. A gente fala de 4 pilares da vida das pessoas, né. A família, num olhar mais amplo, mobilidade, então a gente fala de conquista do carro e assessoria para esse processo todo. A parte de saúde financeira, então como se organizar financeiramente, e saúde, corporal e mental através da saúde. Tudo isso embasado em conveniência e cuidado. Quando a gente fala de família, de lar, de mobilidade, tudo isso que a gente está falando, eu não consigo perceber qual outro pilar é importante para a gente construir uma vida saudável. E é esse o nosso propósito. A gente diz internamente que a gente quer ser um porto seguro para as pessoas e seus sonhos. Olha que interessante, né, se a gente olhar voltando ao exemplo ali da categoria, o olhar que a gente traz aqui hoje para o que é o seguro como conceito, ou seja, se antes ele estava associado à morte ou a uma tragédia, hoje ele está associado a literalmente o oposto disso, né. Isso é interessante e tem muito trabalho aqui. Querido, para fechar, a gente está quase terminando, a intersecção entre essas marcas, do ponto de vista de jornada. Então, por exemplo, mesmo todos esses ecossistemas já fazendo parte, eu tenho o cliente bem que talvez pode se relacionar melhor com saúde. Como que é essa e aí a pergunta é, a partir do momento que você tem essa estruturação, o quanto que isso te dá força para que você tenha esse cliente dentro do ecossistema de uma forma mais integral. Essa é a beleza da estratégia, né, toda a nossa estratégia de comunicação, começando pela estrutura de ser uma monomarca, né, como a gente empresta o Radical Porto para todas as verticais de negócio, qualquer coisa que eu faço de qualquer vertical automaticamente já entrega valor para outra, ou da holding. A gente tem, do ponto de vista de comunicação, alguns, terrenos, territórios onde a gente escolhe se posicionar: educação e arte, cultura do automóvel, saúde, então esse e cultura em geral. Esses são os 4 pilares em que a gente, cultura e entretenimento. Esses são os 4 pilares em que a gente faz todas as comunicações das 4 verticais, não necessariamente uma em cada uma. Todos os incentivos do canal também são feitos com base nesses pilares. Então, experiência na Fórmula 1, experiência no The Town, experiência no Rock in Rio, no Circo du Soleil e tudo mais, para que a gente consiga, do ponto de vista de marca, ter uma isonomia, de construção dessas marcas. Isso é interessante. Então aqui você não divide por marca. As marcas elas estão juntas ali dentro desses territórios. A maioria dos patrocínios a gente tem a marca Porto sendo a patrocinadora mãe e um setor entregando valor. Então você pega a Fórmula 1, eu tenho Porto Bank na pista, eu tenho Porto antecipando ingressos no cartão Porto Bank, porque é o cartão que te entrega valor. A Porto Serviço fazendo manutenção no autódromo inteiro durante a Fórmula 1 como parte de entrega para um evento melhor. Porto Saúde te apoiando com saúde, Porto Seguro fazendo ativações
dentro da nossa vila, com todos os nossos clientes, falando sobre todos os seguros que estão envolvendo o cliente nessa jornada. Então eu consigo fazer com que o cliente saia daquela propaganda em que o seguro é feito quando o carro bate e sai fumaça, e vá para uma correlação de marca de vivência, de viver a vida com segurança é diferente de ter medo, por isso ter seguro. Então a gente foi para esse caminho, e mais do que falar sobre isso, a gente quis entregar isso. Por isso que o marketing de experiência está sendo bastante a base da nossa construção de marca. Aqui fica muito claro, eu entendi quando você falou sobre essa separação polêmica separação, né, que não existe, marketing, branding, eh, esse é um lado que você defende que não existe, então estamos falando de negócio como um todo, mas aqui tem um outro tipo de separação que não existiu, que você poderia trabalhar, eh, de forma muito separada, mas você está mostrando de fato o sentido desse ecossistema existir, ele se materializa muito no seu na sua estratégia de branding ali também. E no final a gente tem que se basear nas dores do cliente, né. Ah, as jornadas não podem ser desenhadas do produto para o cliente. As jornadas são cliente a cliente, e a gente tem que evoluir muito nisso, a omnicanalidade. A gente na Porto, que a gente até registrou um termo muito se fala de omnicanalidade, né, os canais todos conectados e se trocando informação e tal. A gente acredita muito que, pela complexidade dos produtos em que a gente comercializa, o lado humano a gente não tem como perder. Pode vir inteligência artificial, vai ajudar a gente a ganhar produtividade, vai acelerar crescimento, acelerar proximidade, mas esse cuidado humano a gente não pode perder, porque isso faz parte da segurança que a gente entrega. Então a gente registrou o termo humanicanalidade, que assim, a gente vai fazer a omnicanalidade como um todo, sempre com a garantia de que tem um humano, caso você precise, você vai ligar e vai te atender e vai resolver o problema junto com você. Aqui o teu lado marqueteiro raiz, Aqui ele foi. querido, muito bom. Você vai voltar logo para Harvard para apresentar esse case? Quando vai ser? Cara, não vamos tem que fazer dar mais certo ainda, É, né, calma, tem né. tem um tem um período ainda. A gente tá desenhando agora, terminou agora a projeção do que a gente imagina para os próximos 5 anos. Tem anos bem duros pela frente, né, no que vem com eleição, Copa do Mundo Então e carnaval no mesmo ano. Então eu acho que eu gosto de dizer que sonhar grande e não perder foco no sonho é fundamental, mas nada melhor do que suar todo dia e cada gotinha cair com esse sonho, sendo mirado. A gente tem um desenho bastante promissor aí pro futuro. querido, obrigado, eu gostaria de agradecer. Depois de tudo isso, ainda sem saudade de Munique? Não, zero, zero. Tô feliz da vida na Porto. Assim, é um desafio muito bacana, né, não é uma marca óbvia de se trabalhar, principalmente com o desafio que a gente tá. Profissionais todos que eu tenho à minha volta, e o Kaki liderando uma maestria importante, os profissionais, os outros vice-presidentes todos, aprendo com eles todos os dias. O time todo da Porto merece 100% do mérito que tá colhendo agora, porque é um time excepcional. Assim, é uma aula diária, e o legal, né, todo dia que eu chego na Porto é uma empresa diferente, então, tem aprendizado diário lá. O próximo convite aqui para falar de humanicanalidade, você, por favor, e a gente já deixa marcado. Muito obrigado. Eu conversei com o Luiz Arruda, que já foi CMO Forbes, hoje vice-presidente comercial de marketing Porto e de toda essa descrição que ele fez aqui, essa masterclass. Obrigado você que nos acompanha com frequência por mais esse episódio. Você que está chegando agora, tem uma série inteirinha aqui com outras lideranças de marketing e negócio para maratonar, e a gente se encontra no próximo episódio.